E tem também, velho Vamp, eu avisei que se o Palmeiras começasse a chegar, o Botafogo ia sentir. Já são 7 pontos. 7. Um confronto entre eles. Temos um confronto direto ainda. Tudo bem que é no estádio Newton Santos. Vai ser no Rio de Janeiro. Agora, 7 pontos já é uma distância muito pequena para quem já teve 15 pontos de vantagem para o segundo colocado. O bicho tá começando a pegar para o Botafogo. O Botafogo reclamou muito da arbitragem. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o polêmico gol anulado ali, a situação com o Diego Costa. O que você achou, Bruninho, Flávio Prado? E se o Palmeiras agora tá mais perto do que nunca desse título? Por quê? Porque o Palmeiras está acostumado a ganhar. Venho falando isso. Esse Palmeiras vem ganhando tudo recentemente. Já o Botafogo tem uma pressão gigante de não conquistar um título de expressão desde 95. Desde 1995 o Botafogo não ganha um título de expressão. Foi aquele brasileiro com Túlio Maravilha, Donizete, Gonçalves, Wagner no gol. E o Botafogo depois daí, nada de título de expressão. Ali alguns cariocas. Vamp, o que falar dessa situação? Realmente agora o bicho começa a pegar pro Botafogo. E sobre o gol anulado, se você achou erro ou não da arbitragem. Vendo o gol anulado, né, os comentaristas de arbitragem, todo mundo falou que o juiz estava certo. Em relação à pressão, né, são 7 pontos com um confronto direto dentro do Engenhão. Eu não vejo ser impossível de o Palmeiras ir lá e ganhar. Só que as 2 próximas rodadas, estava conversando até com o Bruno ontem, o Palmeiras sai 2 jogos difíceis, né? Sai contra o Grêmio. Grêmio e Bragantino. Grêmio e Bragantino. Bragantino que tá ali entre os 4 primeiros, né? E o jogo do Bragantino é entre os 2 jogos com o Boca. Com o Boca. Aí a gente sabe que o Palmeiras tem qualidades, mas também não tem um time reserva que possa encarar assim, chegar e ganhar esses 2 jogos. Eu ainda vejo o Botafogo ainda com essa gordura muito boa. E o resultado normal perder de 1-0 do Atlético Mineiro lá, viu? Olha, sim, mas o Palmeiras está chegando. Do Flamengo. Eu acho que foram 2 jogos perdíveis. A única dúvida que fica é como o Botafogo vai receber isso. Qual vai ser o grau de capacidade do treinador de dizer, gente, ainda é muita distância. Ainda é muita coisa, tem bastante distância. E o Botafogo não precisa fazer 10 pontos à frente para ser campeão, basta 1, né? O Corinthians também, quando teve aquela vantagem grande... Do Carille? Ele também diminuiu bastante. Chegou um momento que ele teve ameaçado até de perder a liderança do Palmeiras, ele empatou aquele jogo e conseguiu ser campeão por uma distância mínima. O Botafogo realmente caiu de produção, caiu um pouquinho. Esse treinador, o que ele está tentando fazer, diminuiu o ritmo de velocidade do time e tal. O time piorou, acho que precisava voltar ao que estava antes, mas ainda é um time muito bom e muito competitivo, e os resultados dos jogos, ele foram normais. Agora, curioso, esse lance do gol do Diego Costa, estava vendo o jogo junto com o Bruno, a gente achou na hora que foi bem anulado. Mas há muita polêmica sobre isso. O Porcari acha que o gol foi mal anulado, que quando a bola volta, começa um novo lance e o toque do jogador do Atlético dá condição para o Diego Costa. Mas como é um jogo, assim, como é um lance muito discutido, você falou, muita gente falou que foi bem anulado, eu também na hora teria anulado, acho que não dá para você culpar a arbitragem, dizer que é a arbitragem que prejudicou. É um lance duvidoso. Esse tipo de lance é muito difícil de ser analisado, muito difícil. O Diego Costa... Mas pela regra... Pela regra, o que diz? Porque o Diego Costa aí tá impedido. Tá. Aí ele abdica da condição, tá vendo? Ele não participa do lance. Aí a bola vem no... Quem passa a bola para ele... É o Lemos. É o Lemos do Atlético Mineiro. Isso. Então aí tem 2 visões, filhado. Há aqueles que dizem, olha, quando a bola chega e bate no Lemos, começa um novo lance. E aí ele estaria em condição legal. Essa é a visão de quem entendeu que o lance foi legal. A outra visão é de que ele não teve domínio absoluto da bola. A bola esbarra e cai no pé dele. Que me parece que é uma visão que já não é a regra vigente. Houve uma pequena mudança nisso. De qualquer forma, os grandes especialistas de arbitragem se dividem nessa opinião. Eu quero dizer, quando é assim... Não dá pra você dizer que foi prejudicado. É um erro de interpretação, isso acontece. Não dá pra dizer, o Botafogo foi roubado. Nesse caso, não parece que começa uma nova jogada, né? Mesmo que ele corta a bola. Eu também achei isso. Ele corta a bola, ele não começa a jogada. Então, bate, espirra. Por isso que eu falei que eu também teria marcado. O Diego Costa só pega essa bola porque ele vem saindo de uma posição de impedimento. O Porcari acha que não, que ele abdicou, aí ele volta e começa um novo lance. E são especialistas que estão falando. Diferente do lance do Palmeiras com o VAR.
Vasco. O Richard Rios estava sozinho. Estava sozinho, ele opta por chutar a bola. Ali não, ali é um lance que ele vai tirar. Fortuito, é diferente. Então, mas você vê, se o cara entender que ele tem domínio da bola plena e toca no pé do cara, é um lance normal. Se não, e o Porcari contesta até essa interpretação. No momento que a bola, que ele se coloca nesse novo lance, com o domínio ou não da bola, ele começa um novo lance e a bola cai no pé de um cara em condição normal. Por isso que eu estou dizendo que não dá para dizer que houve má fé, porque é um lance muito discutível, muito discutível. Eu teria anulado o gol também. O Porcari teria dado o gol. Então, né? Acho que o Vampeta falou, os árbitros também disseram, a maioria falou que teria anulado. Então, normal. E o Botafogo não jogou bem. O Botafogo realmente não mereceu muita coisa, não. O Botafogo não deu um chute no gol. Não teve um lance perigoso do Botafogo. Eu anularia o gol, mas é polêmico. O que não justifica, de novo, insinuação, né? Porque querem deixar o campeonato equilibrado. Aquela coisa que todo mundo faz, que outro dia o auxiliar do Palmeiras fez. E a CBF, o STJD, não, a CBF deu uma punição branda, então ninguém vai ter punição. Se fosse para armar pro Botafogo, ele jogou pro Botafogo, que nem ele falou. Sim, e agora também o pessoal do Botafogo querem deixar o campeonato equilibrado. O Bruno Lage falou isso e o Diego Costa falou isso também. Toda hora a gente insinuando, mas já que o STJD acha que isso não importa, tá bom, então todo mundo vai falar. Tem que meter suspensão nos dois, sobre o campeonato, o Botafogo ainda tem uma vantagem, é verdade, as derrotas para o Flamengo e Atlético não foram coisas fora do normal, mas o mental ali vai pesar e eu acho que o Botafogo tem o pior adversário possível atrás dele, que é o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que perde muito pouco. Eu falei quando o Flamengo ganhou do Botafogo, o Flamengo diminuiu para 12, né, a gente debateu aqui se o Flamengo poderia perseguir. Eu falei que não, porque o Flamengo é irregular. O Flamengo ele pode ganhar do Botafogo e perder em casa para um time lá de baixo. Aí na rodada seguinte tomou 3 do Atlético Paranaense, que não é um time de baixo da tabela, mas sim, para quem quer alcançar, você pega o Atlético Paranaense em casa, você tem que ganhar. O Palmeiras ele não é assim, não, desses altos e baixos. O Palmeiras vai fazer ponto. Aí cabe ao Botafogo fazer também. Então isso que é duro, né? Realmente os 2 próximos jogos do Palmeiras são difíceis, Grêmio e Bragantino fora. Os do Botafogo, o Botafogo joga fora de casa, o próximo jogo também é com o Corinthians, na sexta-feira, e depois recebe o Goiás. Na teoria, as 2 próximas rodadas são melhores para o Botafogo, mas aí tem que ver o mental, que o Goiás mesmo, que na teoria, Botafogo com o Goiás em casa vai ganhar. O Goiás quase tirou ponto do Palmeiras mesmo. O gol não jogou nada contra o Goiás. O Goiás é um time que tem dificuldade para fazer gol, mas é duro fazer gol no Goiás. Então se o Botafogo não estiver bem, ele pode tropeçar no Goiás. Então isso que vai definir. E acho que essa versão do Palmeiras não é a melhor do Abel. Acho que o melhor Palmeiras do Abel foi do ano passado. Mas ainda assim é um time que perde pouco, é um time chatíssimo de jogar contra. E eu não duvido que eles ganhem as 2 competições, apesar de não ser o melhor Palmeiras do Abel. A gente vai falar aqui ainda, tá? Desse desabafo do Mazuco, diretor de futebol do Botafogo, do Bruno Lage, treinador do Botafogo. E tem também a situação ainda do Breno Lopes lá no Palmeiras, hein? A Leila ainda fazendo uma postagem, meio que sendo a favor do Breno Lopes. Ela vai pro combate mesmo ali com a organizada do Palmeiras. De volta ao YouTube da Jovem Pan, já de volta à Rádio Jovem Pan, pra gente falar dessa situação da arbitragem, né? Que é um lance bem polêmico, bem interpretativo desse gol anulado do Botafogo, só que ele gerou muita revolta. O diretor de futebol do Botafogo, o Mazuco, reclamou demais. E o Bruno Lage, também, o treinador do Botafogo, que outro dia botou o cargo à disposição de uma forma totalmente destemperada, criando uma crise desnecessária do Botafogo, ele também fez essa reclamação. Eu vou esperar a gente voltar aqui para a Rádio Jovem Pan em 10 segundos para botar aqui essa declaração, né? Declarações do Mazuco e do Bruno Lage, treinador e diretor de futebol do Botafogo. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para mostrar aqui os desabafos do diretor de futebol do Botafogo, Mazuco, e do treinador do Bruno Lage. Vamos escutar sobre esse lance polêmico, o gol anulado do Diego Costa. Infelizmente, mais uma vez, a gente tem que vir aqui, chega a ser cansativo e infelizmente, de novo, né? Mais uma vez a gente vê um erro capital, inaceitável, da arbitragem. Por mais que o Bruno Pires, assistente, com toda a educação, tentou explicar e não nos convence. Nós tivemos um lance
contra o Flamengo, onde o gol não foi anulado, o gol contra do Marlon, mesmo ele sendo marcado, o Bruno Henrique impedido. Nós conversamos com a CBF e hoje é um outro critério, a gente tem um gol legal anulado, onde a explicação é que o zagueiro se preocupa com o Diego Costa, e vocês podem olhar o lance diversas vezes. O Diego Costa está parado no lance, o zagueiro está marcando o Janderson, ele tira a bola como ele tinha que tirar e a bola sobra no pé do Diego, que faz o gol. Então isso é inaceitável. Reforço a posição do diretor, do André Mazzuco, e vou ainda meter mais o dedo na ferida, que é, eu cheguei aqui há 2 meses e sinto que há critérios muito diferentes noutro tipo de jogos, e que dá a sensação que não se quer-se que o campeonato continue animado até ao fim. Já vi muitos lances de outros VARs e noutros jogos de um critério completamente absurdo, e como estão, quando chegam depois ao que aconteceu nos últimos 2 jogos, e que nos tem prejudicado e prejudicou-nos desta maneira. Por isso estou aqui eu também, não me esconder, antes pelo contrário, eu quis vir fazer este início, e fecho com esta questão da arbitragem, porque o VAR, penso eu, que veio para ajudar, quer aqui, quer em qualquer outra parte do mundo, e lamentavelmente têm acontecido muitos erros. E não é só nos nossos jogos, são noutros jogos que de alguma forma têm contribuído para que a classificação continue até equilibrada. Muitas coisas duvidosas, de lances inexplicáveis, que têm beneficiado e prejudicado equipas, e que permitem neste momento estarmos na classificação. Olha aí, ó. Vamos botar também aqui o desabafo do Diego Costa, tá? Ele fala: tá claríssimo que foi gol legal. Acho que eles aí meteram a mão na questão da interpretação. Nem pensou, nem olhou muito. Sabemos que para a competição ficar mais atrativa, tem que deixar o Botafogo mais próximo dos adversários. Acho que é questão de lógica. Uma jogada como essa não tem como ser revisada de um momento para o outro. Tem que analisar bem. Eu estava na posição fora de jogo, mas em nenhum momento interferi na jogada. O zagueiro tira a bola porque estava acompanhando outro companheiro bem, e o juiz interpretou dessa maneira. A gente tem que saber que está no momento que tem que ir contra todos. Botafogo contra os demais. Ó, tem esses desabafos, mas também tem que chamar a atenção que o desempenho tá caindo, né, Vamp? O Botafogo tá caindo o desempenho. O Botafogo perdeu para 2 equipes que podia perder, pô. Perdeu pro Flamengo, que é um clássico no Rio, a gente sabe o potencial do Flamengo, e perdeu pro Atlético Mineiro, que para mim é a decepção nas últimas 2 temporadas, mas que tem um plantel forte. Repete. Qualquer um pode ir lá em Minas, o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, né, e perder do Atlético Mineiro. O Botafogo não é um time imbatível, não. Dos últimos 15 pontos, o Botafogo ganhou 5. Dos últimos 15, o Palmeiras ganhou 13. Então, por isso que o Palmeiras é o atual campeão e vai perseguir. Só que o Palmeiras agora tem 2 jogos difíceis. Não que o Botafogo tenha jogos fáceis, mas o Palmeiras tem a Libertadores, né? E não deve sair com a cavalaria total. Ainda a lesão do Dudu. O Palmeiras agora vai começar a se enrolar isso, também. né? O Bruno, o Flávio, não dá pra tropeçar tanto assim. Dos últimos 15 pontos, só fazer 5. Um time que tava com tanta sobra na liderança tá pedindo pra dar ruim também. Não é só arbitragem. Não foram todos esses 15 pontos que o Botafogo foi prejudicado. Ele perde 6. Essa história de arbitragem aí é o mesmo discurso de qualquer time. Você pode substituir o time daqui a um mês. Alguém que está perdendo, é tudo contra nós, nós contra o mundo. Isso aí é sempre a mesma coisa, né? Em qualquer time. O Botafogo, ele pegou um momento de tabela mais complicada, ele ganha muito em casa, ele perdeu para o Flamengo, né? Desses últimos jogos, 2 foram em casa, ele ganhou 1 e perdeu para o Flamengo. Eu acho que o mental é o que eles têm que tomar muito cuidado, e a campanha está voltando para o normal. O anormal era o que eles estavam fazendo. No primeiro turno eles jogaram com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Grêmio fora, ganharam de todo mundo. Isso é anormal. Então eles estão voltando para o normal. O que tem que cuidar é não acontecer o que já aconteceu com vários times. O último que teve uma queda dessa foi o São Paulo em 2020, de entender que está voltando para o normal e não que agora vão perder tudo, que isso pode acontecer, principalmente com um time que não ganha há muito tempo. Então, acho que esse é o ponto que mais o Botafogo tem que se cuidar, de não virar, que depois você faz o anormal para cima, depois você pode fazer o anormal para baixo porque se apavora. Isso que pode pesar, sim, para o Botafogo.